ou uma vibração de língua. Fala, futuros cantores e cantoras do meu Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha série Dicas de Canto. Aqui eu vou falar de assuntos ligados ao canto para você que está querendo melhorar sua técnica ou mesmo para você que está começando do zero. Eu sou a Aurora Dias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquecimento vocal, o que é, para que serve, como funciona e no final eu vou dar alguns exercícios para você ter uma noção do que é isso. Então, para a gente começar o nosso vídeo de hoje, eu vou começar perguntando o que é o aquecimento vocal. Eu peguei aqui uma definição do Wikipedia e eu queria trazer para vocês. O aquecimento vocal é uma prática saudável e recomendada por fonoaudiólogos para profissionais da voz, pessoas que utilizam a voz como ferramenta para o trabalho, ou seja, atores, professores, cantores, locutores, advogados, oradores, apresentadores, dubladores, operadores de telemarketing, ambulantes, políticos, fonoaudiólogos e muitas outras categorias que se enquadram neste perfil de profissional. Ou seja, você está usando a voz, serve para você. Eu costumo dizer que o aquecimento vocal é igual o alongamento para quem vai praticar uma atividade física ou um aquecimento onde você primeiro prepara o corpo para depois você realmente utilizá-lo de forma de alta performance. Porque para cantar é uma utilização da voz que é mais do que no dia a dia, né? Normalmente a gente fala menos, a gente não se explora tanto. Quando a gente vai cantar, a gente vai utilizar mais capacidades da nossa voz. Então a gente precisa prepará-la melhor para que a gente não se machuque, para que a gente não crie lesões e para que a gente se prepare melhor mesmo. É através do aquecimento vocal que a gente adquire técnica e que a gente começa a ter percepção sobre a nossa voz. Então é um instrumento fundamental. Às vezes as pessoas vêm para aula de canto e aí, quando chega na hora do aquecimento vocal, fica assim, mas o que é isso? Porque são exercícios estranhos, né? Que a gente não faz no dia a dia. Então, estranha um pouquinho de cara, mas logo entendem que é o processo, é o caminho para chegar aonde você quer. Porque se a gente trabalha só em cima do repertório, ou seja, só em cima das músicas, a gente não necessariamente vai ter aquele resultado que a gente está querendo, né? A gente vai conseguir mesmo moldar, entender a nossa voz através dos exercícios do aquecimento vocal. Então, importantíssimo para qualquer pessoa que esteja querendo cantar ou utilizar a voz. Então, voltando à analogia lá da atividade física, quando você vai dançar balé, você já não começa pelas piruetas e pelo alongamento com a perna aqui em cima. Você vai aos pouquinhos se aquecendo, se alongando. Então, o aquecimento serve para isso, para alongar, aquecer e preparar a voz para poder ser utilizada de maneira de alta performance. Então, continuando, o aquecimento vocal, ele traz diversos benefícios, porque assim, a gente tem que entender isso não só como uma forma de aquecer, mas uma forma mesmo de começar a trazer a técnica para a sua voz. O que é técnica? É a diferença do intuitivo, porque quando você canta intuitivamente, você não necessariamente tem noção, a palavra já diz, né? É intuitivo, então você não tem tanta consciência do que você está fazendo com a sua voz. À medida que você vai trabalhando exercícios vocais, através do aquecimento, através da técnica, você vai entendendo as suas capacidades e você vai aumentando as suas capacidades vocais também. Ou seja, você está preparando o seu instrumento para ser utilizado. Porque a voz é um instrumento que está dentro do nosso corpo. Então a gente tem que preparar ele de maneira integral. A gente tem que preparar a mente, a gente tem que preparar o corpo e de maneira gradativa. A gente já não chega atacando. Quando você vai cantar uma música de um nível mais elevado de dificuldade, é mais importante ainda que você aqueça. Então a gente, por exemplo, que vive no Brasil, a gente tem um repertório que muitas vezes não requer uma extensão ou uma potência muito exteriorizada. Então quando a gente vai pegar um repertório que exige um pouquinho mais. Isso também, eu tô falando da música brasileira um pouco mais antiga, né? Se a gente pensar em bossa nova, se a gente pensar em MPB, normalmente a gente não tem um nível que saia da nossa zona de conforto. É bem próximo da nossa fala do dia a dia. Quando a gente vai trabalhar um repertório, tipo um rock, um pop, seja nacional, seja internacional, um musical ou até ópera, você tem que ter um preparo maior. E você vai construir esse preparo através dos exercícios vocais.
Que aqui a gente está chamando de aquecimento vocal, mas a gente pode chamar de colocação, de preparação, de técnica. Na verdade, assim, a gente usa essa palavra aquecimento, mas eu acho que ela nem é tão bem empregada, porque fica parecendo que ela se reduz ao início da aula, a só uma coisa básica, preparatória, e não. Ela é o caminho para você descobrir e estender, aumentar a sua capacidade vocal mesmo. Vou falar mais sobre isso durante o decorrer desse vídeo, continue aqui ligado comigo. Alguns professores trabalham as técnicas de maneira diferente. Alguns professores vão passar mais tempo durante a técnica, o aquecimento, outros professores vão usar menos tempo. E aí é claro que assim, cada pessoa vai se identificando mais com um trabalho ou mais com o outro. No meu caso, eu não gosto de utilizar um aquecimento vocal de mais de 20 minutos. 20 minutos já é assim bastante. Claro que cada um tem o seu jeito e cada pessoa tem que identificar aquilo que funciona melhor para si. Eu estou falando aqui sobre o meu jeito de trabalhar, que eu não gosto de passar tanto tempo no aquecimento e na técnica, porque eu sinto que os alunos gostam mais de meter a mão na massa e ir logo pro repertório, e aí você também vai aplicando já aquilo dentro do repertório. Tem professores, por outro lado, que já quase nem fazem aquecimento vocal, tipo, passa direto pra música porque sentem que as pessoas vão se aquecendo durante o cantar, né? Durante as canções. Eu sou da turma que prefere um aquecimento, uma colocação vocal, para depois partir para o repertório, porque aí eu sinto que a voz está otimizada, ela já está preparada para poder cantar. Se você já começa cantando, eu sinto que a voz vai aos pouquinhos chegando lá e que às vezes é mais propenso a ter lesões. Então, não abra mão de um bom aquecimento vocal. E aí, dependendo da técnica, tem professores que passam a aula inteira trabalhando técnica, exercícios, respiração, aonde que vai colocar a voz. Aí vai de professor para professor. Eu gosto mais quando a gente passa 20 minutos no máximo aquecendo e depois a gente já vai trabalhar a técnica aplicada na canção mesmo. Uma coisa muito legal também é de observar o tempo que você leva para aquecer. Isso varia de aluno para aluno. Eu mesmo, com os meus alunos particulares, eu vou observando cada um. Tem dias também que eu tô meio empolgada, vou fazendo um exercício muito longo, depois eu percebo, não, a pessoa ficou cansada só com o aquecimento vocal. Então na aula que vem eu já não vou fazer a mesma coisa. E ainda dou esse feedback pro aluno, porque aí já é uma informação que ele anota ali no caderninho. Eu acho que eu não preciso de um aquecimento muito longo. Isso aí, realmente, cada pessoa vai se sentir diferente. É a autoobservação e você perceber o que funciona no teu corpo e o que funciona no corpo do outro. Isso é muito legal. E aí, a próxima pergunta que costuma me fazer é: o que acontece se eu não aquecer a minha voz? Eu acho que você tem que fazer o teste e experimentar, porque cada corpo funciona de um jeito completamente diferente. Tem gente que vai funcionar mais com o exercício de um professor X, outro professor Y. É uma questão do que eu venho falando já nos outros vídeos, de sempre se auto-observar, porque nós somos cientistas e experimento de nós mesmos. Não tem ninguém que possa dizer de fora, tem que ser assim, por melhor que o professor seja, tem que ser um acordo entre o que você sente e o que o professor tá te trazendo, tá te colocando ali como informação. Então, eu sugiro que você faça um teste. Cante sem aquecer, cante aquecendo e sinta como é que funciona a sua voz. Faça isso mais de uma vez, porque a gente vai perceber também que tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior. Então, tem dias que você, sei lá, fez mais atividade física. Atividade física é muito bom também. Você faz atividade física e depois você vai aquecer. Não imediatamente uma coisa depois da outra, mas você fez de manhã uma coisa, vai fazer a outra coisa à tarde. Você vai sentir que vai fazer diferença. E aí, novamente, você parte da autoobservação. O que eu vou comer que interfere? É a autoobservação também. Água gelada pode? Isso, eu vou fazer um vídeo só sobre essas coisas de mitos e verdades, mas já faz parte dessa coisa da técnica vocal, do aquecimento vocal. Então se observe, perceba, no dia que eu comi chocolate e eu aqueci pouco, a minha voz não ficou tão boa, fiquei cheia de pigarro. Não, no dia que eu aqueci, poxa, tomei muita água, fiz uma nebulização, etc., minha voz funcionou super bem. Nem precisei aquecer. Ou então, um dia eu tava com pouco tempo, eu fiz uma vibração de lábio junto com a música e depois a minha voz já estava pronta. Isso vai depender muito de cada pessoa, de cada repertório, de cada dia, de como é que você vem funcionando. Também, sim, depende da época. Se você tá numa época que você tá treinando bastante, provavelmente sua voz vai responder mais rapidamente. É igualzinho o corpo, gente. Voz é corpo. Então, quando você está fazendo muita atividade física, você vai fazer uma atividade física que é um pouco mais difícil, que exige mais de você, você vai ter um pouco mais de facilidade. Se você está sedentário, não está fazendo nada, vai fazer uma corridinha, uma caminhada, subir uma escada, você já vai sentir mais cansaço.
É a mesma coisa. A voz, se você está praticando sempre, se você tem uma rotina, quando você vai precisar dela profissionalmente, ela vai estar ali já presente para você. Vai estar mais fácil de ser utilizada. Então, pratique sempre. Observar como é que funciona em cada situação também. Ah, eu cantei hoje sem aquecer, mas eu tava nervosa, ou então eu tinha falado muito durante o dia, eu não falei nada, eu tinha acabado de acordar. Isso é uma coisa que interfere muito, a questão do ciclo do sono. Quanto tempo tem que você acordou quando você vai cantar? Se foi um dia que você falou muito ou que você falou alto, muitas pessoas quando vão usar o telefone, não sei se vocês já observaram isso, vão falar no telefone e começam a falar mais alto, falar mais alto, falar mais alto, porque não tá se ouvindo tão bem. Algumas pessoas também assim, cerveja faz mal? Pra mim, não me faz bem quando eu vou cantar depois de beber. Mas o que afeta mais, na verdade, é o ambiente, né? Antes de pandemia, o ambiente de você estar no bar, que as pessoas estão todas falando alto, você vai falando cada vez mais alto, vai ficando com a voz mais cansada. Aí fica ali a dúvida, foi o falar mais alto para poder ser ouvido ou foi a cerveja? Vai se observando, não tem jeito, é autoobservação. E agora eu queria trazer algumas histórias aqui para vocês sobre como que a prática dos exercícios vocais, do aquecimento, da colocação, da técnica, foi ajudando algumas pessoas na prática. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele já cantava, gravava vídeos para YouTube, cantava no Instagram, começou a fazer aula. E aí, depois de uns 3 meses, eu falei assim, e aí, você tá sentindo diferença nos seus vídeos? Ele disse, não, tô cantando igual, tá tudo igual pra mim. Eu falei assim, tá. E você tá aquecendo antes de cantar? Não tô aquecendo não. Tá. Então vamos fazer um experimento? Começa a se aquecer, faz um aquecimento curto, 5, 8 minutos, experimenta cantar depois disso. Aí quando chegou na aula seguinte, professora, eu agora tô cantando muito melhor, as músicas saíam antes, mas agora saem muito mais facilmente. Então assim, é uma diferença sutil. E no começo, mesmo ele fazendo aula, ele não tinha ainda se ligado da importância do aquecimento para o rendimento aumentar na produção dos vídeos dele. Outro exemplo que eu gosto de trazer também é de alguns artistas do Show dos Famosos, porque já teve mais de uma vez, professora, antigamente eu não sabia nem o que era falsete, agora eu consigo fazer, só que eu só consigo quando eu faço um aquecimento vocal, eu vou descobrindo. Teve um artista também que falou pra mim assim, eu sinto que agora a minha voz rende mais durante os shows, ou então assim, eu tenho mais de um show por dia, eu consigo chegar melhor no final do último show, porque eu fiz um aquecimento, e antigamente eu não fazia isso. Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, muitas pessoas chegam à fama, né, chegam ao sucesso antes de ter feito aula de técnica vocal mesmo. Às vezes é natural, a pessoa começa, estoura, né, faz sucesso, mas não teve o tempo de se preparar antes daquilo. Outras pessoas não, se preparam antes de fazer sucesso. Não importa o caminho, mas o que é interessante é depois a pessoa ir buscar esse conhecimento e comparar, né, como que era antes e como que ficou depois. A gente tem alguns casos também de como as pessoas foram se machucando durante o tempo, que foram melhorando a sua técnica e que foram recuperando as suas vozes também. Então é uma coisa sempre a gente estar atento, é uma questão mesmo de saúde vocal, o aquecimento, a preparação, a técnica, para você durar mais tempo fazendo aquilo que você ama. Porque o cantar, gente, não tem outra explicação. É por amor à arte, amor à música, é uma memória afetiva que a gente tem. A gente poderia aqui tentar buscar 1000 frases para explicar uma única coisa, que é o amor que a gente tem pela música, pelo cantar. Então, se é uma coisa que você gosta, que você ama, se prepare, mesmo que você não vá ser profissional, faça um aquecimento, comece a se observar, perceba a diferença que faz antes e depois, não desista. Outro exemplo é de um ator que fazia aula comigo, ele não tinha pretensão nenhuma de ser cantor, mas ele fazia aulas de canto porque na peça que ele estava fazendo, ele tinha que cantar. Mas aí ele passou para outras peças e ele continuou fazendo os exercícios. Depois de um tempo ele falou assim, professora, faz muita diferença eu fazer um aquecimento vocal, mesmo quando eu vou falar, porque a minha voz ela sai mais projetada, eu fico menos rouco. E normalmente em teatro falado, né, as pessoas não utilizam o microfone, então é uma utilização da voz de alta performance, e que precisa estar bem colocada também. Então, volto lá para a primeira questão que a gente falou. É uma questão de saúde vocal mesmo, a questão do aquecimento vocal. É importantíssimo. Daí eu queria trazer um pensamento aqui sobre a diferença entre aquecimento vocal, colocação vocal, exercício para uma função específica. É uma coisa que eu sempre fico refletindo. Justamente por isso, antigamente, quando eu dava aula, eu chamava sempre de aquecimento vocal, eu fazia sempre uma sequenciazinha assim de
Não de exercícios, os exercícios não eram iguais, mas as funções eram super parecidas. Hoje em dia eu comecei a mudar dentro de mim a noção de para que serve esse aquecimento vocal. Na verdade, hoje em dia eu sinto que é mais uma colocação, uma preparação mesmo da voz, muito mais sutil, ao invés de ficar cansando a voz e fazendo muitos exercícios, é mais de tirar do seu dia a dia, tirar do lugar onde você usa, onde você cansa mais a sua voz e colocar no lugar mais saudável, mais proveitoso e mais otimizado da sua voz, onde você vai ganhar mais possibilidades para fazer aquilo que você quer executar, independente do estilo. Então, assim, muitas pessoas chegam, eu tô com a voz presa na garganta, ou então eu fico com a voz cansada. Muitos alunos vieram com reclamações de Covid, né? Às vezes não tiveram nem Covid grave, mas ficaram com algumas sequelas. E ao utilizar a técnica, ao fazer os exercícios, foram sentindo que a voz foi limpando e ganhando novamente a qualidade. Claro que isso é muito importante que seja acompanhado por um bom otorrino e um otorrino de voz artística. Não serve qualquer otorrino, porque ele vai dizer que é refluxo e resumir a história aí. Mas vai num otorrino de voz artística, dá uma boa checada, isso é muito importante, até para você ter um marco zero. Até aqui, até agosto eu não tinha nada na voz. A partir de setembro eu comecei a ter, então eu sei que foi alguma coisa entre agosto e setembro. Tem um exemplo qualquer aqui, mas é bom a gente sempre fazer um acompanhamento com o otorrino. E aí tem aqueles exercícios que são com objetivos específicos. O aluno tá usando a voz muito aqui no fundo e eu quero que ele traga a voz um pouquinho mais pra frente. Eu vou fazer vou fazer um exercício que muitas vezes é até desconfortante, porque assim, no dia a dia a gente não usa a voz desse jeito. Às vezes as pessoas têm até crise de risada, enfim, eu vou falar mais sobre isso. O que é legal também, assim, como eu falei no início do vídeo, tem professores que utilizam técnicas diferentes. Então, os exercícios muitas vezes coincidem e muitas vezes não tem nada a ver, mas você vai começar a identificar o que funciona melhor para você. É que nem terapeuta, você vai se identificar com aquela pessoa e vai escolher ela como seu parceiro por um período aí da vida. Aqui eu queria dar uma dica para você que quer se aquecer mesmo que não tenha um professor de canto do lado, porque muitas vezes a gente não tem a situação financeira favorável, ou não tem o tempo, ou ainda não tem a coragem. Então eu vou dar algumas recomendações aqui para você. Primeiro, ache um bom aquecimento vocal. Primeiro lugar. Tem aqui no YouTube, coloca em português aquecimento vocal ou coloca vocal warm-up em inglês. E aí tem alguns que são específicos para vozes agudas, para vozes graves. Tem uns que tem 5 minutos, outros que tem 8, outros que tem 21. Vai se observando, mas vai testando. Não deixe de fazer um aquecimento vocal antes de cantar. Você vai sentir a diferença. De quanto em quanto tempo? Eu não recomendaria você fazer várias vezes, não. Tipo assim, se você precisar cantar de manhã, faz de manhã. Chega de tarde, começa a cantar. Se sentir que não tá tão boa a voz, faz um microaquecimento, faz um menorzinho. Mas não fique fazendo aquecimento vocal várias vezes por dia, não. Uma vez por dia, acabou. Tá bom. A não ser que, tipo, dormiu a tarde inteira, vai acordar e vai cantar. Aí eu reaqueceria a voz, porque realmente quando você dorme, você desaquece, né? Dá aquela baixada assim. O ideal, lindo, maravilhoso, seria fazer todos os dias. Se você não conseguir, você faz na frequência que você conseguir. Se você fizer uma vez por semana, é melhor do que nada. Se você fizer 5 vezes, é melhor ainda. Mas vai de acordo com a sua possibilidade. Em quais situações você deve aquecer? Em todas. Você vai falar? Aquece. Você vai cantar? Aquece. Você vai dublar? Aquece. Não importa qual é o aquecimento. Assim, importa no sentido de observe-se, mas faça. Faça porque você vai sentir a diferença. Depois você vem aqui nos comentários e me conta como é que foi, o que você sentiu, que a gente vai conversar sobre isso. Mesmo que você seja atendente de telemarketing, você vai utilizar muito a sua voz. Então, qualquer coisa que vai utilizar muito a voz, eu recomendo que você faça. Se você puder fazer todos os dias, melhor ainda. Se não puder, tudo bem, faz uma vez por semana. Faz uma vez a cada 15 dias, só não se desligue completamente disso, porque vai fazer diferença na durabilidade da sua carreira como profissional da voz. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer aquecimento vocal. Pela minha percepção, isso tem muito a ver com, primeiro, não saber da importância desses exercícios. Segundo, uma certa timidez, porque é extra cotidiano, ou seja, é algo que você vai fazer que você não faz no seu cotidiano. Às vezes você vai ficar com vergonha, porque às vezes é pagar mico mesmo. Tem horas que eu falo assim, imita uma guitarra. E é isso que a gente vai ter que fazer. Agora fala com intenção, fala como se você estivesse falando com raiva.
Tudo bem, vamos fazer. Tem gente que tem crise de risada, então, tipo, eu não tenho maturidade pra fazer aula de canto. Eu acho hilário quando isso acontece. Não se coloque num lugar de se levar a sério demais, de achar que isso é ridículo. Não sei. Faça que você vai sentir a diferença. E é divertido. Não se leve tão a sério. Só faz pra poder você ir se conhecendo e colocando sua voz. E é isso, é como se... Sabe aquela analogia que dizem que a gente só utiliza 10% do nosso cérebro, que tem outros 90% aí que a gente não conhece? É mais ou menos isso que acontece com a nossa voz no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, pra falar, pra funcionar, pra conversar com as pessoas, a gente usa como se fosse, sei lá, 10% da nossa voz. Quando a gente vai cantar, a gente utiliza muito mais do que isso. Então a gente não pode querer ficar sempre numa região de conforto, sempre fazendo aquilo que a gente já faz. Então a gente vai fazer exercícios esquisitos que a gente não conhece no dia a dia, a gente vai para regiões da nossa voz que a gente normalmente não utiliza. Então o convite que eu faço para você é: permita-se. Deixa rolar. E outra coisa que acontece também é um estranhamento sobre aquilo que tá acontecendo. Não, tipo, ai não, essa voz tá esquisita. Ai não, esse aqui tá desafinado. Quando a pessoa não sabe o que ela chama de desafinado. Mas às vezes não é um desafino, é uma quebra, é uma passagem, é uma região que ficou mais aguda do que eu tô acostumada a ouvir. Então assim, na aula de canto, o estranhamento é uma boa coisa. Ou seja, realmente permita-se. Deixa rolar. Estranhamento é bom. Só não pode sentir dor, ok? Sempre se observe nesse lugar de não sentir dor. Então agora eu queria te convidar a fazer alguns exercícios. Vou fazer uma sequência aqui sem explicar muito, só para poder você utilizar quando você precisar, ok? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma vibração de lábio. Ou uma vibração de língua. Ou mesmo boca que usa. Deixa subir. Deixa subir. Ok! E agora, na sequência de exercícios com finalidades específicas, vou passar um exercício de dicção para você. Você vai fazer mala, cala, calamar. Mala, cala, calamar. E eu já vou dificultar de vez. Vai fazer mala, cala, calamar. E articula bastante. Deixa essa voz articulada e altinha. Mala, cala, calamar. Mala, cala, calamar. Vai seguindo. E deixa a voz subir, deixa ela ir pro esquisito. Mala, cala, calamar. Ok! O último exercício que eu vou trazer hoje é um exercício para a gente trabalhar frontalidade. Esses exercícios não são necessariamente para você fazer nessa ordem, isso aqui são só exercícios soltos que eu tô trazendo para vocês conhecerem, tá bom? Alguns exercícios que são trabalhados dentro de sala de aula. Então vocês vão fazer assim, ó, imitando o som de uma guitarra. Pensa no som de pato. Cuidado
volume, tá? Ué, 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 ué. Outra variação desse é nem ou nham. Eita! Ok, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueçam de compartilhar com os amigos que vocês acham que possam ter interesse nesse assunto e comentar aqui embaixo pedindo novos assuntos, os assuntos que vocês queiram que eu traga aqui pra gente falar e conversar. Muito obrigada e até a próxima!